Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, classe Novidade de Vida. Nesse momento nós estamos nos comunicando aqui virtualmente, devido às dificuldades do nosso país e de todo o mundo, né? Devido ao Covid-19, tudo aquilo que nós estamos passando, essa dificuldade que nós cremos que é um momento, né? O Senhor tem assim permitido. E nós iremos passar, em nome de Jesus, firmes, constantes e abundantes em sua obra. A sua obra não vai parar, a sua obra vai continuar. E aprove ao Senhor que fosse dessa maneira, usando essa ferramenta. Glória a Deus, porque nós temos esse meio para nos comunicarmos. Embora distantes, né? Pensar pessoalmente, nós estamos juntos, unidos no mesmo propósito, que é continuar realizando a obra de Deus. Agora, no momento, em nossas casas, nos nossos lares, com as nossas famílias, mas firmes diante do Senhor, para que essa obra continue. Amém? Então, eu quero cumprimentar os meus queridos com a paz do Senhor. Vou falar o nome para não esquecer de ninguém, só quero dar as boas-vindas ao Benjamin e ao Levi, que agora são dessa sala, classe Novidade de Vida. Também quero dar a paz do Senhor para a irmã Laurinha, que Deus possa fazer uma grande obra em cada lar, em cada família, que Deus alcance a cada um de vocês. Vocês são muito amados do meu coração e muito mais do coração do nosso Deus. Amém? Então, antes de nós iniciarmos essa aula, nós vamos orar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele abençoe esse momento, que essa mensagem venha de encontro ao seu coração, que você possa ser alimentado pelo nosso Deus, porque é dessa maneira que o Senhor tem assim nos chamado para realizarmos essa obra. Então, abra o seu coração diante do Senhor, se coloque verdadeiramente, esqueça todas as coisas que você tem que fazer depois. Esse é o momento de falar com Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este dia que tu tens feito, ó Pai. Clamamos a ti, ó Senhor, por cada um dos teus filhos e das tuas filhas, da classe Novidade de Vida. Clamamos a ti por suas famílias. Clamamos a ti, Senhor, pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor Douglas, a sua família. Sustenta grandemente. Continua dando toda a direção à sua vida, a vida do pastor Leonardo, a sua família. Deus nos abençoa grandemente, ó Deus. Ajuda-nos nesta hora, que possamos falar da tua palavra conforme a tua vontade, que possamos dizer somente aquilo, Senhor, que é teu, da tua palavra, Senhor, confirma todas as coisas. Nessa hora desagrava os ouvidos e fala grandemente aos corações dos teus filhinhos. Oramos a ti, crendo, Senhor, que tu estás à frente de tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu ouvi um amém aí? Não. Então tá bom. Geralmente a gente faz aquela chamada com os versículos bíblicos, estão lembrados? Só que aqui no momento não vai dar pra gente fazer, mas na próxima aula eu vou pedir para vocês decorarem o versículo, e se a gente já conseguir fazer aquela interação, cada um vai poder falar um versículo, a gente vai poder se ver um pouquinho, matar a saudade também, tá bom? Então tá. Olha só. Antes, né, da gente iniciar, só lembrar, né, que a gente precisa sempre lavar as nossas mãos, né, nesse momento aí tão complicado, tão difícil. Passar o álcool em gel, né, tomar todos os cuidados com os nossos velhinhos, nossos queridos, a nossa família, possamos cuidar uns dos outros, tá? Então, pegue o material de vocês, a Bíblia, o caderno, caneta, o lápis, e vamos começar a nossa aula. Amém? A nossa aula, ela está baseada em Êxodo 11 e 12. Tá? Nós falaremos de alguém muito especial, né? Que vocês devem saber quem é, que é o servo Moisés. Vocês já conhecem muito dessa história, é verdade, eu não vou contar toda a história, nós só vamos levantar alguns pontos dessa escolha maravilhosa de Deus, da obediência do servo de Deus, do livramento do nosso poderoso Deus
e desse chamado maravilhoso que ele obedeceu. Ele foi firme e foi fiel ao seu chamado. Amém? Então, o tema da nossa aula é Deus preserva o seu povo. Tá? Bom, então lá em Êxodo 1, a gente não vai ler todo, é só para a gente recapitular um pouquinho. A gente vê lá, né, o nascimento de Moisés. Moisés era filho de Joquebede e filho de Anrão, da tribo de Levi. Muito bem. E o que aconteceu com Moisés? Naquela época, né, eles eram um povo escravizado, né, eles estavam vivendo no Egito, um povo escravizado há mais de 400 anos, e eles estavam aumentando em número. E eles eram pessoas fortes, homens e mulheres fortes, e já Faraó estava ficando com medo e mandou matar os meninos. Aí vocês já conhecem a história, Moisés foi colocado num cesto dentro de um rio, a filha de Faraó viu aquele cesto, quis saber o que era, encontrou com Moisés. Quando ela encontra com Moisés, logo ali estava sua mãe olhando, o bebê precisava de uma ama de leite e Joquebede foi essa mulher que amamentou seu próprio filho Moisés e também ensinou no caminho do Senhor. Então Moisés foi crescendo e aos 5, 6 anos, junto com a sua mãe, ele foi crescendo, aos 5, 6 anos ele foi então levado para a filha de Faraó. E lá ele ficou, ele conheceu toda a ciência do Egito, se tornou um homem muito inteligente, muito sábio. Porém, os preceitos do Senhor, os ensinamentos de sua mãe, do seu povo, nunca saíram do seu coração. Né? Então, a gente vê ali, Moisés, em Êxodo 2, onde Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Depois, existe a morte do rei do Egito. E em Êxodo 3, Deus já vem e fala com Moisés desse chamado. Então, veja, Moisés tendo ali no Egito toda sorte de privilégios, de riquezas, aquilo que estava no seu coração, Faraó, a riqueza, a mãe ali, que seria a filha de Faraó, ninguém conseguiu tirar aquilo que ele conhecia, que era a verdade do Senhor. E que o seu povo israelita estava sofrendo. Então ele sai dali, vai para uma terra, uma outra terra. E aí Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Vamos abrir ali em Êxodo 3, 10 e 11. Vamos ler? Êxodo 3, 10 e 11. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Veja só, Moisés, sendo esse homem que nós, quando lemos, falamos, então Moisés foi o libertador do Egito. Mas veja, foi o libertador do povo do Egito, né? Mas veja só, ele sentiu medo. Moisés, sendo esse homem tão poderoso em obras, realizou tantos milagres diante de Deus, que Deus assim o abençoou e lhe deu poder para fazer, ele sentiu medo nesse momento. Ele diz, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E no 12 diz assim, Deus disse, certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aí, se a gente for olhar, em outros capítulos também, Moisés, ele sempre está se achando que ele não é capaz de fazer aquilo. Aí, veja, nós estamos passando também por um momento de medo, não estamos?
É o país todo, é o mundo todo falando disso o tempo todo. E a gente acaba sentindo um aperto no coração. A diferença entre nós e as pessoas do mundo é que nós temos o Senhor, nós temos Jesus, nós temos Cristo, nosso Redentor. Então, toda a nossa angústia, toda a nossa dificuldade, todo o nosso medo, a gente coloca na presença do Senhor. E o Senhor, ele vem, ele nos dá paz, ele nos concede tranquilidade, ele nos dá a sua calma e a sua bênção. Mas continuando aqui, vamos ler lá em Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão, porque Arão é que era a boca de Moisés. Moisés não queria mesmo falar, ele não conseguia, ele achava que ele não tinha capacidade, então Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. E Arão falava com o povo ou falava com o faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo. Isso a gente vê em vários outros capítulos também dizendo: deixa ir o meu povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Mas Faraó se endurecia e não permitia. Então, o que aconteceu? O Senhor enviou várias pragas. Vocês lembram das pragas? É claro que eu não vou falar de todas elas, senão a gente vai ficar aqui, ó, até amanhã. Mas eu vou mostrar aqui para vocês as pragas, vamos ver se vocês vão lembrando quais são. A primeira praga qual foi? As águas tornam-se em sangue. E aí, depois dessa praga, Faraó permitiu que o povo saísse? Não. Então, a segunda praga, que foi a praga das... Tá fácil, né? Das rãs. Então, Deus promete... o que acontece aqui? Faraó promete liberdade ao povo. Mas, depois disso, Deus endurece o coração dele. E ele não permite que o povo saia. E aí depois tem a terceira praga, que é a praga dos piolhos. Ai, misericórdia. E aí o que acontece? Faraó não permite que o povo saia. E novamente mais uma praga. A quarta praga. E aí a praga das moscas. Quer ver aqui? Tá estranha, né? Faraó negocia, fala assim, não, agora eu vou deixar vocês irem. Depois o Senhor endurece o coração deles. Depois disso vem a quinta praga. E a peste dos animais. E aí, o que acontece? Nada. Porque Faraó não permite que eles saiam. Continuam escravizados. E o Senhor continua fazendo as suas maravilhas. Outra praga, praga das úlceras. Faraó endurece o coração de novo. E a sétima praga. Quem lembra dessa sétima praga? Olha só. Praga da saraiva. E aí você fala, agora vai. Não. Faraó não permite que o povo saia novamente. E vem então a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. Mesmo assim, Faraó não amoleceu seu coração. E vem então a nona praga. Quem lembra dessa? A praga das trevas. Então, Faraó continua endurecido. E aí, então, nós entramos na nossa aula, que é a 10ª praga, onde Deus vai mostrar todo o seu poder. Quem lembra dessa praga? A morte dos primogênitos. Deus opera tão maravilhosamente que Faraó, ao invés de endurecer o coração, ele pede, saiam daqui, porque agora eu reconheço que esse Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Vamos ver essa história? Lá em Êxodo 11, vamos lá? Êxodo 11, a gente vai ler do 1 ao 10. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos.
Versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. E depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então, nesse momento, nós vemos que o Senhor deu essa oportunidade. Ele disse a Faraó o que iria fazer, e mesmo assim Faraó não creu. E mais ainda, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que houvesse o milagre, para que houvesse esse momento em que o povo seria liberto e que Faraó reconhecesse que não foi pela mão dele que o povo saiu, mas foi pela própria mão do Senhor. Agora a gente vê aqui em Êxodo 12, que eu vou ler para vocês, alguns versículos, que é a instituição da primeira Páscoa. Nós não vamos entrar em detalhes sobre a Páscoa, né, que nós teremos depois, posteriormente, outras aulas que falarão sobre isso, né? Nesse momento nós falaremos dessa maravilha que foi a saída do Egito. É claro que falar da saída do Egito, nós falamos da festa da Páscoa, né, porque é a celebração desse momento, dessa passagem. Mas a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas veja só. Então, em Êxodo 12, a gente vai ler aqui, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Depois, no versículo 5, diz assim: o cordeiro deverá ser sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. No versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E o versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí lá no versículo 23, em diante, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir.
Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E depois, já em Êxodo 12, 29, começa realmente a acontecer a morte dos primogênitos. Então aqui eu até ilustrei, né, uma porta. Então eles matavam o cordeiro e eles aspergiam o sangue nos umbrais das portas para que houvesse então a marca do sangue, para que as famílias e os primogênitos fossem então guardados. Agora vamos ler ali em Êxodo 12, 29, o que aconteceu. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Então nós vemos aqui nessa história que o Senhor disse e o Senhor cumpriu. O Senhor fez diferença entre o seu povo de Israel e os egípcios. E veja, o povo de Israel foi um povo que naquele momento obedeceu e realizou tudo quanto o Senhor havia dito. Então, aquele espírito de morte passou e eles não foram destruídos. E eu queria dizer para vocês que o Senhor, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. Da mesma maneira como ali no Antigo Testamento foi realizado aquele sacrifício de um cordeiro e aquele sangue, ele foi passado na verga das portas para que houvesse proteção, nós temos o Cordeiro Pascal, que é o nosso Senhor Jesus, que morreu por nossas vidas, derramou seu sangue na cruz, e é este sangue que nos lava de todo o pecado, que nos purifica de todo o mal. E esse sangue continua sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Nós somos revestidos. Existe o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas, nós somos revestidos de todo o mal. Isso quer dizer que nada vai acontecer, nada, nenhum mal pode acontecer. Mas, se acontecer qualquer momento difícil, qualquer doença, qualquer dificuldade, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês dessa lição é que Deus tem uma escolha. Assim como Deus escolheu Moisés, Deus também escolheu a sua vida. E ele, quando olhou para Moisés, ele não escolheu porque ele era o mais bonito, o mais alto, o mais fofo. Ele viu o coração. Né? Se a gente for olhar lá em 1 Samuel 16, 7, o que diz? Filho meu, dá-me seu coração. Vamos ver lá? Primeiro Samuel 16, 7. Porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração.
Então, o Senhor, Ele olha para o nosso coração. E Ele olha para o teu coração. E Ele vê a tua sinceridade, e Ele vê o teu amor, Ele vê a tua alegria. Então, não importa se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Lindos todos nós somos, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Agora, nós não precisamos querer ser igual aos outros, né? Ah, é porque ele é mais bonito, porque ele é mais alto. Não, o Senhor te fez assim, você é especial para Deus e Deus te escolheu para fazer uma grande obra. Assim como fez na vida de Moisés, ele foi um servo obediente que levou muitas almas a serem libertas. O Senhor também tem uma grande obra na sua vida. Olha só, outro ponto que eu gostaria de destacar, complementando esse primeiro da escolha de Deus, que nós somos propriedade do nosso Deus. Moisés era especial para Deus. E você também é especial para Deus. Lá em 1 Pedro 2,9, o que diz lá? Vocês já conhecem bastante, o presbítero Enélio sempre fala esse versículo para a gente. Poderia cantar aqui os hinos, né? Então, 1 Pedro 2,9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adianta só saber que a gente é escolhido, que a gente é propriedade exclusiva de Deus, nação santa, e não fazer nada, né? Nós somos escolhidos porque nós temos uma missão de realizar a obra de Deus. Todo o tempo, de servirmos ao nosso Deus, de sermos exemplo dos fiéis em tudo aquilo que nós falarmos, da maneira como nós vamos agir. Nesse momento, né, de profunda dificuldade, é um momento que Deus está olhando para as nossas vidas e está vendo a maneira que nós estamos nos comportando diante dessa doença, dessa pandemia, né, de todas as pessoas falando sobre morte, sobre desespero. Nós mostramos o quê? A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa confiança no Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E nós devemos levar as outras vidas, seja os nossos amiguinhos de escola, seja alguém da nossa família que não conhece o Jesus, o vovô, a vovó, a titia, né? Nós temos a possibilidade de dizer, olha, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não conheceremos a Deus se não entregarmos a nossa vida a Cristo. E mais uma das lições que a gente pode retirar é a preservação do povo de Deus, né? A gente falou um pouquinho no início sobre o tema da aula, né? Deus preserva o seu povo. Deus preserva o povo de Deus. Deus preservou o povo de Israel. Deus tem preservado o nosso povo, a nossa igreja, a casa de oração em Fizibá. Deus preserva a sua igreja no mundo, né? Quando nós formos orar, nós não podemos orar somente pela nossa igreja, pela nossa família. Nós temos que orar por todas as igrejas deste mundo. Há pessoas espalhadas em todos os lugares deste mundo e precisando muito, muito de ouvir a voz e a palavra de Deus. Nós ainda temos a oportunidade de nos comunicar por aqui, mas há muitos que não têm essa possibilidade. Então nós temos que orar por essa igreja mística, universal, do nosso Deus, que verdadeiramente ela necessita que nós venhamos nos unir em oração, em amor, em alegria, e não pensar somente em nós, pensarmos no nosso próximo, que não é tão próximo assim, ele está bem longe, às vezes ele está lá em outro país. Clamar a Deus, né? A gente tem visto em tantos países tantas mortes, né? E essas famílias, como estão essas famílias? Então é o momento de nós também orarmos ao Senhor, né? Separarmos esse tempo para clamar por outras vidas, e não somente a nossa vida e a nossa família. Então, Deus preservou o seu povo. E a gente viu ali o sinal, né? Que foi o sangue na porta. E a gente pode olhar lá em João 1:29, um versículo muito conhecido, que diz assim:
João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos ali, no Antigo Testamento, esse sangue como sinal da preservação do povo de Israel, e nós temos na nossa vida essa morte de Cristo, desse Cordeiro, esse sangue como marca da nossa vida. Porque se nós temos vida hoje é porque houve Cristo, houve Jesus que morreu por nossas vidas e se deu por amor a nós. E a última, aqui lição que eu separei, a libertação dos escolhidos de Deus. O povo de Israel ficou escravo durante 430 anos, foi muito tempo. Mas o Senhor tinha esse propósito e trabalhou durante todos esses anos para que houvesse realmente o reconhecimento da necessidade desse Deus. O Senhor tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus. O Senhor, ele tem o seu tempo e ele libertou o povo de Israel. E nós cremos também que haverá o tempo do Senhor nos libertar dessa pandemia, as coisas voltarem ao normal e nós podermos novamente nos encontrarmos, cultuarmos ao Senhor. Então, veja, a libertação do povo de Israel, saída do Egito, a libertação da nossa vida. Quando o Senhor, ele nos salva, ele nos concede uma vida celestial e nós somos uma nova criatura. Nós somos chamados filhos de Deus, né? E para que nós sejamos filhos de Deus, é importante que nós imitemos o nosso Deus em tudo aquilo que ele faz. E nós só vamos conhecer aquilo que ele faz e aquilo que ele quer de nós através da sua palavra. Por isso, nós precisamos ler esta palavra e meditar todos os dias nessa palavra. Eu também separei aqui um versículo de Efésios 3:20 que diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, muitas vezes a gente acha que nosso problema é tão grande e é tão pequenininho diante dessa grandeza desse Deus, o Deus do universo, o Deus todo-poderoso. Então, o Senhor, ele tem planos nas nossas vidas, ele quer realizar uma grande obra nas nossas vidas. A obra de Deus não acabou, a obra de Deus ela vai continuar. E nós, claro, nós não estamos felizes de não podermos nos encontrarmos. Mas se o Senhor tem permitido dessa maneira, nós vamos nos fortalecer enquanto igreja. Por isso, eu vou pedir a cada um de vocês que todos os dias reserve um tempo para Deus. Vocês estão em casa, então vocês têm, muitas vezes, né, confinados, eu sei, não é fácil. Né? Veja que às vezes as meninas querem gritar, querem correr, querem pular, porque realmente a gente está acostumado com outro ritmo de vida. Né? E aí muitas vezes parados, confinados. Então é o celular, é a televisão, é o computador, são as lições da escola, mas que você entregue a primícia, que é o primeiro de tudo diante de Deus, e reserve tempo para ler a palavra de Deus todos os dias. Senhor, eu quero ler. É um versículo, é um texto, eu quero meditar, eu quero entender a tua vontade, a tua voz. Orar, nós precisamos orar todos os dias para nos aproximarmos de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, para que a gente tenha equilíbrio, né? E nesse momento em especial, para que a gente tenha sabedoria para lidar com todas as coisas, né? Não fique nervoso, não fique irritado, não fique com medo, né? Que a gente seja corajoso, né? Então, assim, a leitura da palavra, a oração e o louvor. E se a gente for ler lá em Atos, quando nos diz sobre Paulo e Silas, né, o louvor que liberta, né, o louvor que edifica, o louvor que nos faz chegar diante de Deus. Então, assim, não deixe de ler a palavra, não deixe de orar todos os dias e não deixe de louvar. Faz a sua listinha, sabe? Segunda-feira vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Terça-feira eu vou louvar esse hino, eu vou ler esse versículo, e eu vou orar por tal país. E
né? A gente tem que parar um pouquinho de olhar somente a nossa própria vida. Temos que orar por nós, temos que orar por nossa família, temos que orar por nossa igreja, mas temos que orar pelo mundo, né? Porque essa pandemia alcançou a todos e nós precisamos que isso termine, né? Que o Senhor dê graça a todos nós para que possamos continuar, estarmos juntos nesse amor fraterno e glorioso. Gostaria de ler algo para finalizar essa aula, que fala sobre o Antigo Testamento, daquele momento de escravidão, né? Que muitas vezes a gente olha ali para aquela história e acha que aquilo já passou, mas muitas vezes nós podemos estar vivendo um momento de escravidão, né? Quando a gente entrega o nosso coração ao celular, às mídias e às redes sociais, quando a gente entrega o nosso coração somente aos jogos de futebol, né? A gente também está sendo escravo. Então, assim, o que é que tem me tirado da presença de Deus pode me escravizar. Então, é ter esse entendimento de separar o tempo de Deus como primícia, como primeiro momento do meu dia, eu vou consagrar ao Senhor. Amém? Então, eu vou ler para vocês. Não somos escravos desse mundo, mas somos filhos de Deus. Vivemos no mundo, no Egito, mas não somos do mundo. Somos cidadãos dos céus. Por isso, não podemos olhar somente as dificuldades do mesmo jeito que os ímpios fazem. Precisamos levar a verdade àqueles que necessitam. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, a avó, o vô, a tia, o tio, o amigo. Somos cristãos, imitamos a Cristo. Temos que andar como ele andou, falar com o amor da salvação. Que existe uma vida de paz, gozo e alegria, mesmo nas tribulações. Deus nos dá força para vencermos. Podemos ter dificuldades, ficar doentes, porque somos humanos. Precisamos nos esforçar em tudo. Ser crente não quer dizer que tudo vai ser perfeito. No mundo tereis aflições, mas o Senhor nos livrará de todas. Quer dizer que mesmo que tenhamos probleminha ou problemão, continuamos crendo, confiando e esperando em Deus. Se fosse assim, a gente não precisava estudar para as provas, não é? A nossa vida não é somente nessa terra, mas no céu, numa vida eterna. Enquanto estamos aqui, falemos da nossa esperança e vida, testemunhando e dizendo ao mundo que há um Salvador. Nesse momento de profundo medo e angústia, que possamos levar uma palavra de coragem, ânimo, crendo que Deus está acima de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Você crê nisso? Então, nós vamos fechar os nossos olhos novamente, vamos orar para finalizar essa aula. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel. Nós cremos, ó Pai, em Ti, cremos no Teu poder, cremos que essa palavra veio do alto, Senhor. Por isso, fica com cada um dos Teus filhinhos, com as suas famílias. Reveste, Senhor, as nossas vidas com o Teu poder, reveste a toda a Tua igreja, reveste, Senhor, esses irmãos, ó Pai, espalhados por todo este mundo, ó Deus. Alcança, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, cessa todo mal e nos dá, Senhor, a Tua bênção. Fica conosco durante mais uma semana, que possamos orar, que possamos ler a Tua palavra, que possamos meditar e louvar o Teu nome, estar perto de Ti. Nosso maior prazer seja estarmos perto do nosso Deus. Nós agradecemos por tudo, eu Te louvo por cada um deles, das Tuas filhas e dos Teus filhos. Ó Deus, Tu sabes o quanto eu amo, Senhor, os Teus filhinhos. Continua abençoando a cada um. Em nome de Jesus, amém. E nós temos uma tarefa, tá? Para essa semana, vocês vão ler Êxodo 11 e 12. E eu vou mandar perguntinha para vocês, tudo bem? Combinado? Então, Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Um beijo para vocês. O Senhor continue abençoando e alegrando seus corações.